pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Pra Ontem, um podcast feito por publicitárias cansadas. Eu sou a Maria e eu detesto liderança por microgerenciamento. Oi, gente, eu sou a Carol, sou redatora aqui na RES e a minha geração cresceu assistindo Castelo Rá-Tim-Bum. Olá, pessoal, eu sou a Mônica, sou social media aqui na agência RES e desde os meus 16 anos eu tenho meu plano de carreira definido. Olá, eu sou Luciana, sou mídia aqui na agência RES e embora eu fale na minha época, eu odeio ser saudosista e odeio saudosismo. Mas às vezes é inevitável, né? Não, é inevitável, mas eu não gosto. Tipo, como na minha época? Eu tô vivendo agora. Minha época agora? Ué. Não é? Então, assim, na época que eu era criança, aí... Mas ok, mas eu não gosto de saudosismo. Pessoal, acho que ficou um pouco confuso as apresentações aí, mas calma, vocês vão entender. Pensando, será que eu tô no episódio certo aqui? É que eu quis falar uma parte da liderança que vocês já vão entender. O episódio de hoje ele é do quadro Bastidores e a gente trouxe mais um tema aí relacionado com gestão de pessoas que tem feito muito sucesso com os nossos ouvintes. E hoje vamos falar sobre diferenças geracionais no mundo corporativo. Tema polêmico, hein, gente? Polêmico, bastante. Mas ó, respira. Se você tá ouvindo isso e você é um millennial e você... Ai, mas eu sou millennial, mas não faço tal coisa. Tá tudo bem. Tá? A gente realmente está falando de uma forma generalista, não quer dizer que todas as pessoas daquela geração, mas sim a maioria, porque é para trazer o propósito do nosso conteúdo aqui. Então, não precisa comentar, ai, mas eu sou isso e eu não faço aquilo. Tá tudo bem. Você é especial. E ao contrário também, se a gente está elogiando uma geração, não quer dizer que uma pessoa de outra geração também não tem essa característica, tá? Então... Tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. A gente não quer pisar no calo de ninguém. Antes da gente começar, quero lembrar quais são as gerações. Algumas, né? Não vou falar todas, porque acho que é importante, às vezes a pessoa não sabe, para a gente ter aí essa clareza. Então, temos os Baby Boomers, que nasceram entre 1940 e 1960, que tem pessoas aí no mercado de trabalho, principalmente em cargos de liderança, então é importante a gente ter essa clareza. Temos a geração X, que é de 1960, nascidos de 1961 até 1980. Temos a geração Y, mais conhecida como Millennials, que são nascidos de 1981 a 1996, essa é a minha geração. E temos a geração Z, que são os nascidos de 1997 a 2010. Não vou falar mais para frente disso, porque estamos falando do mercado de trabalho. Então, quem vai estar aí, os mais jovens no mercado de trabalho são a geração Z. E é isso que a gente vai conversar aqui. Antes da gente começar sobre as características, trouxe um dado que... Em 2024, a expectativa é que a geração Z, né, que é essa mais nova, ultrapasse os baby boomers no local de trabalho. Então, a gente vai ter mais gente jovem e menos gente um pouco mais velha. E aí, o que essa geração Z está buscando? A gente ouve muito, a geração Z não gosta de trabalhar, não gosta disso, não gosta daquilo. Então... uma pesquisa do blog Handshake, essa pesquisa foi feita em setembro de 2023, fala que quase 2/3 dos entrevistados ali são mais propensos a se candidatar ao emprego com horário flexível. 36% afirmou que procura um emprego que tenha uma divisão uniforme entre presencial e remoto, né, o chamado híbrido. 11% querem totalmente presencial e 14% querem totalmente remoto. E a maioria deles também se diz atraído por benefícios financeiros e benefícios de bem-estar, como, por exemplo, programas de aposentadoria, né, que seria um benefício financeiro, e inscrições em academias, o famosinho Gympass. E aí, o que vocês acham desses dados? Eu acho que faltou... não sei se na pesquisa falou sobre isso ou não, mas uma coisa que é muito presente na geração Z também é a preocupação com o meio ambiente e sustentabilidade, né? Eu já vi muita gente falando que prefere trabalhar numa empresa que tem essa responsabilidade, né? Esse valor. E eu acho assim, é contraditório a gente falar, nossa, que geração, não sei das quantas, que é muito, eu odeio essa palavra também, mimimi,
Mas a gente vem pleiteando isso durante anos, de ter liberdade, que seja flexibilidade no trabalho, que seja melhoria ecológica, cobrando, né, melhoria das empresas, tudo. E quando chega uma geração que está mais empoderada a pedir isso, a gente fica, nossa, mas eles são... Não são, gente, tá certo. E assim, é aquela coisa, a gente vem plantando há tantos anos, né, no pré fazia cartazinho, né, vamos reduzir o tempo no banho, vamos não sei o quê, vamos desligar a lâmpada quando a gente não tá na sala. E agora vem uma geração que tá já cheia disso, porque a gente já vem trabalhando isso há tanto tempo e a gente não pode achar estranho, né? É estranho a gente achar estranho, é meio contraditório até, né? Às vezes eu acho também que essa discussão toda, ela, não sei, quando você se afasta um pouco assim para olhar de longe, a impressão que eu tenho é que toda essa discussão, será que a geração Z é mimizenta? Será que os millennials são mimizentos? Não sei o quê, é uma coisa muito que me remete a uma coisa muito de bolha, assim, sabe? Uma bolha do LinkedIn. Eu adoro LinkedIn, mas às vezes é uma rede social bem mais ou menos, né? Com pessoas mais ou menos. Por que eu tô falando isso? Porque, querendo ou não, o que a gente vive aqui, que a gente sempre fala de feedback, de ambiente seguro psicologicamente, uma empresa que se preocupa com a qualidade de vida dos colaboradores, isso é um ponto muito fora da curva, Sim. Né? Não é assim lá fora, não é assim no mundo real. Então, quando a gente fala que a geração Z tá buscando isso, e a gente vê muitas pessoas da geração Z saindo de empresas quando elas veem que a empresa não né, não segue esse tipo de valor, são pessoas privilegiadas que ainda têm o background dos pais, que os pais ainda trabalham, ainda tem uma grana para poder ajudar financeiramente essas pessoas, mas a grande maioria, pelo menos aqui no Brasil, das pessoas não tem esse tipo de privilégio, né? É uma coisa que eu tive esse privilégio de poder, no meu primeiro emprego lá, quando eu saí da faculdade, que eu comecei a trabalhar, eu fui para uma empresa que era bem assim, era bem difícil trabalhar lá, muita fofoca, um ambiente bem ruim, bem tóxico mesmo. Eu tive o privilégio de poder sair de lá e procurar um outro lugar, mas muita gente não tem. Sim. Tinha gente lá trabalhando há muitos anos, 3, 4, 5 anos. Eu imagino assim, se eu precisasse, realmente, eu teria que ter ficado lá, né? Mas eu tive esse privilégio de poder sair de lá. Mas tem muita gente da geração Z que não tem esse privilégio, Sim. que as pessoas estão lá batalhando, elas no fundo, é o que elas querem, mas na prática não é todo acontece. Mundo que tem esse privilégio, né? Ainda estamos, as empresas ainda escolhem os funcionários, e ainda são raros funcionários que escolhem as empresas Sim. que querem trabalhar. Exatamente. Né? Mas que é legal ainda já ter a geração que olha, que tem essa consciência. Não, eu quero realmente trabalhar nessa empresa, não, eu não quero trabalhar nessa. Pelo menos ter, lógico, precisa de privilégio para isso, mas é legal a gente já ter uma geração que está pensando nisso, né, que está fazendo essa roda girar, pelo menos. Sim. Até porque você acaba obrigando, né, quem contrata a se adaptar. Sim. Porque você vai ter uma rotatividade maior, as pessoas não vão ficar muito tempo, então, o que eu estou fazendo de errado que as pessoas não querem trabalhar na minha empresa, né? Eu acho que esse movimento, ele é importante. Hoje a gente vê muitas pessoas que não concordam, mas ele é importante porque no futuro a gente vai conseguir fazer as pessoas pensarem melhor quando elas pensarem no formato de trabalho. Faz sentido ser 100% presencial, sendo que todo mundo trabalha no computador, faz reunião, faz call, enfim, todos os dias na empresa? Faz sentido ele ter que ir para a minha empresa todos os dias, sendo que ele poderia estar home office, ele prefere home office? Então, acho que esse tipo de discussão, ele é importante hoje, mas ele também vai desenhar o amanhã, né? Sim. Uma coisa que a Carol falou, que tem a ver com o que a Mônica disse agora, sobre esse privilégio de poder escolher, né, a empresa. Concordo, né, que sim, é um privilégio você poder escolher, porém, eu acho que é como a Lu falou, ter esta conversa, né, de, eu não quero trabalhar nessa empresa, mesmo que você tenha que procurar outro emprego, ainda empregado, mas já é uma coisa que está acontecendo, que antes não acontecia. A geração X, por exemplo,
que é os nascidos de 1961 a 1980, achava que o trabalho, a maioria, tá, gente? Achava que o trabalho é igual, como eles achavam que era o casamento. Tem que ser para a vida toda. Não tinha essa questão de, nossa, essa empresa não é tóxica ou não tá me fazendo bem, vou procurar outro emprego. Não. Você ficava lá porque aquilo era seguro, você não ia trocar o certo pelo duvidoso. Então, assim, tem a questão de privilégio, mas mesmo levando isso em conta, as pessoas estão falando mais sobre isso, estão indo atrás, nem que seja, eu vou procurar, eu não vou pedir demissão, mas eu vou procurar outra coisa porque eu sei que isso aqui não está sendo legal, né? E eu tenho visto no próprio LinkedIn uma conversa bastante de o candidato entrevistar a empresa, né? Que eu acho corretíssimo, acho maravilhoso. Sim. Não tem que ser só uma relação, a empresa entrevista o candidato e pergunta, tá? Ele também tem que fazer perguntas sobre a empresa, né? Ele tem que saber onde que ele está entrando, o que que ele está se propondo ali. Então, acho que são coisas... Né? Eu acho que são coisas como a Mônica disse, que as gerações trazem essas mudanças. A minha geração, que é o Millennials, acho que a gente começou a se preocupar mais com essa questão do bem-estar dos colaboradores, da qualidade de vida, nosso próprio bem-estar. Começamos a introduzir coisas, mas ainda assim, eu acho que, de forma geral, a gente trabalha muitas horas. A gente tá todo mundo medicado, né? Sim. Tá todo mundo com ansiedade ali, tomando um remedinho tarja preta. Então, por que eu vou falar a próxima geração é mimimi se eu tô vendo que eu também não tô bem do jeito que tá? Então, certo são eles, entendeu? Eu que tô errada, né? Então, por mais que a Carol falou, a gente tá buscando, a gente trouxe, só que a gente ainda tá muito longe. Eu acho que essa geração que vai trazer realmente uma mudança, né? Porque as coisas são gradativas, uma mudança mais para todos, né? Sim. Eu vi até um negócio que eu compartilhei essa semana que eu achei muito legal, uma pessoa dando um relato. Eu estava fotografando um aniversário infantil de 6 anos e alguém perguntou quem descobriu o Brasil e uma criança gritou, foram os índios. Gente, isso é muito bom. A gente conseguir enxergar e realmente trazer a mudança. E é justamente isso, né? A geração tem que realmente evoluir. Tanto é que as gerações agora são... O espaço de tempo é menor, né? Eu acho que tende sempre a reduzir também. E tem que mudar, e tem que questionar. Eu vou trabalhar na empresa X, ela se adequa ao que eu quero? Eu vou conseguir viver, né? Não só trabalhar, né? Eu vou conseguir desfrutar do que eu ganho agora, que eu tenho saúde. Não adianta ficar juntando dinheiro, depois da terceira idade você gasta tudo em medicamento, né? Aquela coisa. Então, não é só viajar, é viver todos os dias, né? Não é sobreviver. Então, assim, realmente se adequar, né? Eu vou questionar, eu quero aquela empresa? Não, meu pai trabalhou 40 anos na mesma empresa. Não quer dizer que ele foi infeliz ou feliz, mas é realmente aquela coisa de geração. Ele casou com a empresa, né? Ficou anos. E quando foi desligado, foi um baque, porque ele já estava aposentado e tal, mas essa evolução das gerações eu acho essencial. É o que gira tudo. Antes de você comentar, eu acho que também o perfil de vínculo empregatício mudou muito, principalmente depois da reforma trabalhista, né? Porque eu lembro que eu também sou millennial, quando o meu pai também trabalhou praticamente a vida toda na mesma empresa, só saiu porque realmente a empresa foi à falência, por isso que ele saiu, porque senão ele estava lá até hoje, tinha aposentado lá. Mas eu lembro que quando eu era criança, bastava uma pessoa trabalhar dentro da casa. Sim, e a família vivia muito bem e tranquilamente, assim, a gente conseguia fazer curso de idioma, conseguia, né, fazer outras coisas além de somente ir para a escola. E assim, na época, esse vínculo entre o colaborador e a empresa era uma coisa... Era muito diferente. As pessoas viam, sim, como se fosse um favor, como se a empresa estivesse fazendo um favor de empregar uma pessoa. Só que, ao mesmo tempo, tinha muito mais benefício, tinha muito mais... a compensação financeira era melhor do que é hoje em dia. E, então, assim, hoje o que eu vejo assim, as pessoas discutindo é que os CNPJs, né, as empresas, continuam com essa mentalidade de estarem fazendo favor, só que a compensação
não chega menor. nem perto do que era antigamente. Sim. Poxa, quando meu pai ele trabalhava numa empresa muito grande de produtos químicos, né? Quando chegava final de ano, tinha festa para a empresa inteira, tinha Papai Noel, eles davam presente para as crianças, tinha sorteio para os funcionários, e era sorteio assim de coisa boa, era geladeira, micro-ondas, sabe? Eram coisas muito boas, tinha muito mais benefício, o salário era muito melhor. Hoje em dia, só se a pessoa ganhar um salário assim muito, muito bom para só uma pessoa trabalhar dentro da casa, senão todo mundo tem que trabalhar para poder pagar as contas, sabe? Então, e os benefícios não chegam nem perto. Hoje em dia, as pessoas colocam como benefício uma coisa que é direito, que é, por exemplo, vale transporte, vale alimentação. Isso não entra na categoria de benefício, é um direito trabalhista. Só que tá tendo tão pouco benefício que as pessoas colocam isso na lista lá, além do salário emocional, né? Escorregador na empresa, esse tipo de coisa que se vê muito, né? Máquina de café. Mas você tem que levar a sua cápsula. Eu ia comentar que em casa eu tenho muito esse choque de cultura, de geração. Meus pais são X e minha mãe sempre foi autônoma, meu pai é eletricista. E assim, como eles não tinham uma segurança, um trabalho fixo, CLT e tudo mais, o sonho deles sempre foi que eu fizesse concurso. Porque o concurso traz a estabilidade. Sabe, eu só vou sair de lá quando aposentar, eu vou ter um serviço, independente de qualquer coisa, eu vou ter um serviço. E aí, quando eu falei assim, vou fazer publicidade, minha mãe falou assim, tem certeza? Você tem certeza disso? Então, assim, e voltando um pouquinho do que a Carol falou, os assuntos agora, hoje as coisas estão muito caras. Na época dos meus pais, um terreno era 10 mil reais, gente. A galera comprava um terreno num Fusca. Entendeu? Meu avô mesmo comprou um terreno num Fusca, sabe? Um terreno de 500 metros quadrados. São muito, Hoje em dia nem a existe gente, mais. a população aumentou muito, né? Uhum. Então diminuiu tudo. E a gente tem gastos que não tinha naquela época, né? Você não pagava internet, não tinha TV a cabo, por exemplo. Não na minha época. O máximo que você tinha era um videocassete. E então a gente teve uma evolução também que não acompanhou. O salário não acompanhou, né? E a mão de obra, a gente somos muito agora, né? Para trabalhar. Então vai baixar o salário, né? Meio que proporcional, e a gente tem mais coisa para pagar. É isso, né? E a gente tem mais... É isso que é falado, que a Carol comentou, é a lei da oferta e da demanda, né? É o mundo capitalista. Então, tem mais gente qualificada para trabalhar, logo tem gente desempregada, logo eu posso pagar menos, que as pessoas vão aceitar. Bom, mas voltando à questão aí das diferenças geracionais, eu trouxe alguns pontos de diferença de liderança, que foi o que eu falei na minha apresentação. Então, eu acho que o principal ponto que tem sido mais falado agora da diferença dos millennials para a geração X na liderança é que, de forma geral, os millennials têm uma liderança mais de gestão por entregas, que isso permite o trabalho remoto, porque o líder da geração millennial ele não está preocupado da pessoa cumprir um horário, né? Enquanto a geração X vê a produtividade como horário presencial. Estou vendo o fulano ali sentado na cadeira das 8 às 6, então ele está trabalhando das 8 às 6. Ele pode estar jogando paciência? Pode. Mas ele está é sentado. a forma de enxergar a produtividade. Então, enxergo a produtividade com horas na empresa, não é nem horas trabalhadas, né? Horas na empresa. Enquanto os millennials já enxergam a produtividade com entregas, né? Já tem a questão do trabalho remoto, já é mais possível, a questão da flexibilidade de horário é mais possível, porque preciso sair mais cedo, preciso fazer isso, tudo bem, pode fazer. O millennial também tem uma liderança mais circular, que eles chamam, que é incluir-se dentro da equipe. Então, é o nosso time, né? Você se coloca ao lado ali dos colaboradores, e isso faz os colaboradores terem uma sensação maior de pertencimento, porque a gente tá junto mesmo, realmente, não é aquele líder que tá lá em cima só despejando ordem, né? Lógico, ele lidera, ele dá as ordens, porém ele tá ali com você, fazendo o negócio andar. Então, acho que essas são grandes diferenças que a gente vê na liderança das gerações mesmo. E a eterna discussão do home office, né, e do presencial tem muito a ver com isso.
Porque a gente tem muita geração X na liderança que realmente não entra na cabecinha deles. Gente, de forma geral, tá? Eu sou geração X e o meu time trabalha em home office. Lindo, ótimo para você. Conhecemos pessoas da geração millennials que não acreditam em home office. Então, tá tudo bem. De forma geral, essa eterna discussão é porque a força de trabalho é mais millennials, geração Z, que são pessoas que entendem que pode trabalhar de casa, né, ou anywhere office lá de qualquer lugar. E a liderança é a mais geração X que não acredita nisso, que quer ver a pessoa ali sentada naquela cadeira trabalhando de tal horário a tal horário. E também, antes que alguém comente a polêmica, sim, sabemos que nem todos os segmentos e todos os cargos podem ter um trabalho home office. Estamos falando aqui de quem trabalha no escritório com um computador, que vai pegar 2 horas de ônibus para abrir um computador em outro lugar. Pode abrir em casa, tá? Então, também respire. Eu queria só acrescentar uma coisa que, assim, que você estava comentando sobre geração X, né? Que não entra na cabeça dessas pessoas a questão do home office e da liderança por entregas, né? É uma coisa biológica. Não sei se vocês sabem. A Maria não tá usando essa palavra, não tô entendendo. Não sei se vocês sabem, mas o nosso cérebro ele tem uma capacidade limitada de conexões neuronais, né? Que são os nossos neurônios. Os nossos neurônios são responsáveis pelo aprendizado. Por isso que às vezes a gente fala assim, nossa, cheguei em casa no automático, nem vi o caminho. Às vezes foi isso mesmo, porque você já fez tantas vezes aquela trajetória, aquele trajeto do seu trabalho para sua casa, por exemplo, que o seu cérebro meio que liga no automático e você só vai. E quanto mais velho a gente fica, menos espaço no nossa memória RAM, o HD, né? O HD, desculpa aí se eu falei o termo errado, a gente tem. Então, é fisicamente mais difícil para as pessoas que são mais velhas se abrirem a novos aprendizados. Claro que se a pessoa, né, se permitir, se abrir, ela consegue, não é impossível, mas é mais difícil. Por isso que as pessoas são tão saudosistas, por isso que elas acham que na época que elas eram jovens era que era o certo, porque é doloroso pro cérebro delas aprender coisas novas quanto mais velha a gente fica. Por isso que as pessoas falam, quanto antes você colocar os filhos no cursinho de idiomas, melhor. Quanto antes você colocar no esporte, melhor, porque o HD deles tá vazio, eles estão aprendendo ainda muita coisa, né? Então, também tem a ver com isso. Às vezes não é nem porque a pessoa não quer ou não... É porque a cabeça dela já tá muito cheia de informação e tem que fazer um esforço muito grande. Um fun fact, não vou falar, não sei se vocês sabem, mas vou falar fun fact. Isso que você falou do idioma é muito verdade, porque eu tive o privilégio, a oportunidade de aprender inglês quando eu era adolescente, né? Então, eu comecei ali bem novinha a fazer inglês e eu falo inglês e entendo inglês. E eu tenho a impressão que, apesar de eu ter estudado muitos anos, mas foi fácil. E agora eu comecei a estudar espanhol. Meu Deus! Como é difícil. E realmente, o espanhol eu vejo que é uma língua para gente que fala português mais intuitiva do que o inglês, porque a construção é mais parecida, tem muitas coisas, muitas palavras que você... traduz, né? por indução, né? Que se fala, isso, tem umas falsas também, tá? Mas a maioria você traduz, mas é muito difícil. Eu consegui aprender, eu colocar as coisas na minha cabeça, parece que é isso mesmo que você falou, não tem mais muito espacinho não, então realmente faz sentido isso que você disse. E, bom, eu acho que é isso, né? Pra gente terminar, eu queria dizer que pensem nisso, igual a Lu falou, quando você fala assim, a geração do mimimi, a geração que não quer trabalhar. Será que eles não estão certos, gente? Será que a gente não dá uma importância demais para o nosso trabalho? Eu sei que todo mundo tem que pagar conta, mas aqui a gente está falando de, você viver para o trabalho e você nem ter tempo de usufruir do que você está ganhando, você deixar sua família de lado, você deixar, né, os seus amigos de lado, o seu lazer de lado para trabalhar. Então, né, às vezes eles que estão mais espertos que a gente aí, estão certos nisso daí.
E é isso, então espero que vocês tenham gostado desse episódio, foi mais um episódio aí sobre gestão de pessoas. Se vocês tiverem sugestões de tema, manda pra gente nas redes sociais. E temos novos episódios toda segunda-feira no YouTube e no Spotify. Até mais! Tchau! Tchau.